Você sabia que nem todo trabalhador é um empregado e que todo empregado é um trabalhador? São conceitos importantes caso você trabalhe ou pretenda trabalhar no departamento pessoal. E hoje eu te conto tudo sobre esse tema, considerando aqui as diferenças importantes entre trabalhador e empregados. Então fique comigo até o final. Muito bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você não me conhece, meu nome é Vanessa Silva. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou te convidar para se inscrever, só clicar aqui no se inscreva. Se já é inscrito, meu muito obrigada. E também o meu Instagram é @foca no Departamento Pessoal. Lá tem bastante conteúdo que você pode estar acompanhando. E o assunto de hoje é sobre trabalhador e empregado. E você vai entender as diferenças. Porque todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador nós iremos considerá-lo como um empregado. O que significa isso? Trabalhador é uma classe muito maior do que um empregado, que é um dos que fazem parte dessa classe de trabalhadores. Porque quando falamos de trabalhador, estamos aqui falando de todos que trabalham, incluindo o empregado, incluindo o estagiário, incluindo o empregado doméstico, incluindo o aprendiz, incluindo o autônomo, que não tem vínculo de emprego, assim como o estagiário. Então, quando falamos aqui de trabalhador, estamos falando de todo mundo. Mas, quando falamos de empregado, já é um pouquinho diferente. Por quê? O empregado, ele é contratado por um empregador. E para ser empregado, diferente do autônomo, ele terá o vínculo de emprego. E para configurar esse vínculo de emprego, há alguns requisitos que nós teremos que observar. Então, resumindo, não é todo trabalhador que será um empregado, porque trabalhadores podem ser autônomos, estagiários, empregados domésticos, etc. Mas o empregado, ele já é diferente do autônomo, por exemplo, porque ele tem um vínculo de emprego. E a partir de agora, você irá entender como configurar esse vínculo de emprego, começando pelo item 1, que é pessoa física. Esse é um dos requisitos para um trabalhador ser chamado de empregado, que é ser pessoa física. Aqui nós excluímos a pessoa jurídica, porque não tem como você ter como empregado uma pessoa jurídica. E também o MEI não é empregado. Muita atenção quando eu falo que o MEI não é empregado. O que é o MEI? É o microempreendedor individual. O que acontece na realidade, no mundo atual, no que a gente está vivendo hoje, considerando aqui minha experiência no departamento pessoal? Muitas empresas contratam esses microempreendedores individuais como se empregado fossem. Eles não são empregados. Eles possuem CNPJ. Mas se você for contratar, ou se conhece alguém que está fazendo isso, contratando um MEI para não pagar o que é devido a esses empregados, porque se você tem um empregado, ele tem direitos. Se você contrata um MEI achando que não vai ter que arcar com os direitos que o empregado possui, mas sendo que esse MEI é um empregado com CNPJ, se ele for à justiça e comprovar todos esses itens que eu passar aqui, a empresa ou o empregador vai precisar sim arcar com todos os direitos que esse empregado possui e não foram garantidos ao longo do tempo. Quando falamos aqui de pessoa física, nós estamos falando também de um requisito importante, que seria o requisito da pessoalidade. O que é isso? Quando contratamos um empregado, nós contratamos ele. Vou contratar a Vanessa, para a vaga de auxiliar de departamento pessoal. Se eu estiver passando mal, o que vai acontecer? Eu posso mandar minha mãe trabalhar no meu lugar? Eu posso mandar minha prima trabalhar no meu lugar? Não, mas ela já tem experiência. Não, porque quando falamos de contratação de um empregado, um dos requisitos para ele ser chamado de empregado é ser pessoa física e ter essa pessoalidade na prestação de serviços. Ou seja, é eu que tenho que prestar os serviços. A empresa ou o empregador me contratou. Não contratou fulano, não contratou ciclano. Contratou eu. Então, nesse caso, não pode trabalhar falta ou atestado ou algum abono que, porventura, a legislação tenha para aquela situação que o empregado não vá trabalhar. Então, nesse caso,
Um dos requisitos é ser pessoa física. Segundo requisito é a não eventualidade, ou seja, o trabalho executado é não eventual. Tem uma continuidade no tempo. Nós trabalhamos, por exemplo, de segunda a sexta para uma empresa, para um escritório de contabilidade. Note que de toda segunda a sexta, o empregador espera que você vá lá e execute as suas atividades. Então, nesse caso, tem expectativa que você tenha essa continuidade ao longo do tempo, até terminar o seu contrato de trabalho. Até uma das partes falar assim, não vamos continuar mais. Então, nesse caso, a não eventualidade é justamente isso, a continuidade ao longo do tempo. Mas, quando falo de trabalho intermitente, que é uma das modalidades de trabalho, trazidas pela reforma trabalhista, nós não temos esse requisito. Então, muito cuidado. Quando eu falo aqui de não eventualidade, eu estou falando de modo geral. Qual é a exceção? Esses trabalhadores intermitentes, que eles são convocados pelo empregador para prestar serviços, mas ele é bem específico. Aqui aplica-se então para esses trabalhadores intermitentes, pode ser que ele seja eventual, porque depende da convocação desse empregador. Mas como regra geral, tem-se uma continuidade no tempo e o requisito para ser configurado como empregado é a não eventualidade. Você pode estar se perguntando, mas eu preciso trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado para ter esse item aqui preenchido da não eventualidade? A resposta é não. Por quê? Vou dar um exemplo. Um professor da faculdade. Esse professor da faculdade, ele foi contratado para estar na faculdade lecionando as aulas em 2 dias, na terça e na quinta. Toda terça e quinta ele vai estar na faculdade. Tem uma continuidade ao longo do tempo. Então, nesse caso, temos sim esse requisito, que é a não eventualidade, a continuidade na prestação de serviço ao longo do tempo. E aqui também é importante você observar o trabalhador doméstico. Por quê? Quando eu falo especificamente do trabalhador doméstico, nós temos uma lei que vai dispor sobre esse contrato de trabalho doméstico, que traz logo em seu artigo 1º o seguinte contexto, que o empregado doméstico ele presta serviço de forma contínua, beleza? Tem a não eventualidade, subordinada, que você vai ver mais pra frente, onerosa, ou seja, recebe salário, e pessoal para aquela família, e não há aqui atividade lucrativa nessa prestação de serviço. Mas, olha o ponto interessante. Quando for por mais de 2 dias na semana, você configuraria esse vínculo de emprego. De modo geral, você não tem um mínimo para configurar um vínculo de emprego. Mas quando falamos de empregados domésticos, nós temos aqui que para realmente ser configurado um vínculo de emprego com o empregador, precisa ser por mais de 2 dias por semana. Mas então, se eu tenho uma pessoa que limpa minha casa até 2 vezes por semana, eu preciso contratá-la como empregada ou não? A resposta é não. Por quê? Se for mais que 2 vezes por semana, você precisa formalizar e contratar tudo bonitinho. Mas se for menos que isso, ou seja, até 2 vezes por semana, você não precisa estar formalizando esse vínculo, esse contrato de trabalho, porque tem uma lei específica. De modo geral, agora indo para um trabalhador de uma empresa, por exemplo, você não tem esse requisito. Trabalhou, por exemplo, você contrata ali para trabalhar 2 dias por semana, que você vai ter que formalizar tudo bonitinho, tá? Terceiro item aqui é a onerosidade, que é um dos requisitos para configurar que aquele trabalhador é um empregado. A contraprestação ao trabalho executado é o salário. O empregado, ele executa as atividades para o qual ele foi contratado e ele recebe salário, afinal, nem relógio trabalha de graça, a gente precisa colocar a pilha nele para ele funcionar. E aqui é a mesma coisa. De um lado, a gente tem um empregador que tem a obrigação de pagar esse salário e de outro, nós temos o empregado que tem a obrigação de prestar os serviços para o qual ele foi contratado. Outro item aqui importante para caracterizarmos esse empregado é a subordinação. Diferente do autônomo que eu disse até em outro vídeo aqui do canal, ele não tem subordinação. Isso é autônomo. Por quê? Ele mesmo vai dirigir a prestação de seus serviços. Mas quando eu falo de um empregado, ele tem sim subordinação para com o empregador. Por quê? O empregado, ele trabalha sob a dependência do empregador. E quem assume os riscos da atividade é o empregador. Então, o empregador que assume os riscos da atividade, não podendo transferir esses riscos para o empregado. Mas, em contrapartida também, nós temos que o empregador, ele vai
organizar e dirigir a prestação de serviços da melhor forma que achar para o seu negócio. Ou seja, ele vai orientar o trabalhador, ele vai criar regras para aquele ambiente de trabalho, ele vai definir horários de entrada e saída, obviamente respeitando a legislação, 44 horas semanais seria o limite. Ele poderia estar dirigindo a prestação de serviço da melhor forma para ele, observando os requisitos da legislação. As ordens também devem ser lícitas e o empregado ele fica sujeito a essas orientações, a essas regras, a essas políticas que o empregador pode criar. Exemplo, registro de ponto com marcação de entrada e saída. Ele pode definir que os empregados são obrigados, mesmo que tenha menos que 20 empregados naquela empresa, porque até 20 não é obrigado por lei. Mas se o empregador quiser, ele pode. Tem 10 empregados somente. Ele vai lá e fala, não, gente, olha, eu quero que vocês marquem um ponto direitinho, toda entrada e saída, vocês vão e registram esse ponto aqui. Aí ele vai e mostra como que registra, ele vai exigir, e é lícito isso, ele exigir que os empregados registrem o ponto corretamente. E também regras da empresa, como que os empregados devem se vestir, no caso, fornecendo, obviamente, o uniforme, e também regras de segurança do trabalho que ele pode estipular naquele ambiente de trabalho. E o empregado, ele tem que acatar essas ordens. Mas você pode estar se perguntando, mas e se eu contratar então um MEI? Vou lá e contrato um MEI, esse microempreendedor individual, ele vai executar as atividades e eu vou reduzir meu custo da minha folha de pagamento. Aí você vai analisar também aqui, vamos lá. O MEI, ele tá todo dia lá na empresa, executando as atividades. Ele vai e me registra o ponto. Por mais que ele não registre o ponto, o empregador, ele exige que esse microempreendedor individual esteja todo dia às 7 horas da manhã lá naquela empresa. Ele recebe um valor ali pela contraprestação do seu serviço de X reais por mês. E ele é subordinado às ordens do empregador, que vai dirigir pela prestação de serviços. Ele não tem autonomia nenhuma. E é ele mesmo que tem que prestar os serviços. Porque o MEI, ele pode contratar até um empregado. Se ele contrate, por exemplo, um empregado, o empregador fala assim, não pode, tem que ser só você, eu contratei você. Então, note que eu tenho todos os requisitos para chamar esse MEI de empregado, mas claro, isso é definido lá na justiça, que geralmente os empregados ou os MEIs, que é muito comum, ingressam na justiça para tentar comprovar esse vínculo de emprego, porque aqui quando você contratou um MEI, você não tá pagando férias, você não pagou 13º, você não recolheu o FGTS para ele, aí parou a prestação de serviços, ele não recebeu um aviso prévio, por exemplo, indenizado. Então, nesse caso, ele foi na justiça, comprovou todos esses itens que eu citei, que seria pessoa física, não eventualidade, onerosidade e subordinação, pode ser que o vínculo seja sim estabelecido. Te convido também para conhecer aqui o curso Especialista em Departamento Pessoal, que eu sou sua instrutora. Ele está disponível lá na Udemy e eu te conto tudo que você precisa saber sobre cálculos, férias, te ensino tudo tintim por tintim, cálculo de férias, rescisões, folha de pagamento, 13º, vários direitos trabalhistas que você precisa se atentar e como que você vai analisar para cada empregado ali, considerando convenções coletivas, etc. São mais de 242 aulas, 31 módulos, 45 horas de aula, está disponível lá na Udemy. Te convido então para ser meu aluno. Clique aqui no link que está disponível na descrição desta aula aqui pelo YouTube. Se gostou também, deixa aquele like, ajuda bastante aqui no canal. Compartilha aí com alguém que tem interesse também neste assunto para podermos disseminar conhecimento. Até os próximos vídeos e não esqueça de seu like também, hein? Até mais, tchau, tchau!